Bom dia, né, a todos. O secretário, então, né, convocou esse anúncio para vocês, conforme prometido no coletiva, que sempre que a gente tivesse alguma informação de grande relevância, que a gente falaria no momento que a gente já conseguisse atualizar os dados, certo? Então, nesse momento, nós estamos com tivemos 29 casos notificados até agora. Desses 29 notificados, 7 já foram descartados e 22 estão em investigação. Desses 22, quando eu falo esses dados, gente, eu quero deixar bem claro que são dados que a gente já investigou, já colocou no Redcap, está tudo informado ao Ministério e a gente, claro, vai entrando em notificação durante o dia e a gente vai incluindo aí ao longo do dia. Nesse momento, nós estamos com 22 casos em investigação. Desses 22, um é o caso da mulher de 28 anos, que ainda não temos o resultado do Instituto Adolfo Lutz. Estamos aguardando eles liberarem esse exame, como todos já sabem, porque se eles liberarem também confirmado, também positivo, o nosso laboratório aqui no Hospital de Base, ele já passa a ser um laboratório validado e os exames que ele fizer já vai ser mais ágil essa resposta. Dentre isso, ontem nós recebemos a comunicação de um homem de 44 anos que fez o exame também ali no Hospital de Base e o resultado dele também deu positivo no exame do Hospital de Base. Vai seguir o fluxo, nós vamos encaminhá-lo para o Instituto Adolfo Lutz também, mas vamos ver como vai ficar a situação quando sair o resultado desse primeiro caso. Então, até o momento, nós temos, então, desses 22, estão incluídos os 2 casos que são fortemente confirmados aí, os casos positivos, esses 2 positivos. Em relação ao sexo, a gente está bem 50% para cada um, praticamente 50% sexo masculino, 50% sexo feminino. Esse homem, qual que é o histórico dele? Eu acho que é isso que vocês estão mais interessados. É muito importante falar. Esse paciente, ele começou os sintomas dele no dia 12 de março. Tá? Ele fez uma viagem para São Paulo, saiu daqui no dia 8. Depois, no dia 12, ele começou com sintomas lá em São Paulo mesmo, para uma atividade lá de trabalho. Foi para Santa Catarina no dia 13 e depois retornou a Rio Preto no dia 13. Procurou atendimento. No dia 12, quando ele começou os sintomas, ele apresentou febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça e dor de garganta. Tá? Ele é um paciente, como vocês viram, ele não teve uma viagem internacional, certo? Ele viajou aqui dentro do país, porém para a área com transmissão comunitária, como é o estado de São Paulo, como é a cidade de São Paulo, desculpa, como é a cidade de São Paulo que tem essa transmissão comunitária. Dessa forma, ele não se enquadra diretamente no critério do Instituto Adolfo Lutz, por isso que ele fez o exame lá via Hospital de Base, e aí com esse exame positivo, o hospital nos notificou ontem à noite mesmo, e já tomamos toda a providência de fazer o isolamento dele, domiciliar, dos contatos próximos, certo? Essa é a informação, então, sobre o caso que nós podemos aí estar passando para vocês, garantindo todo o sigilo necessário aí à situação. André, por que está demorando tanto esse resultado do Adolfo Lutz? O Instituto Adolfo Lutz, ele é um laboratório de referência que ele está recebendo centenas de amostras por dia. E essa tendência é aumentar. Então, é um laboratório de excelência, de referência, porém, ele não consegue ter uma resposta tão rápida para todos. A capacidade instalada dele é para X volume de serviço, e o volume está muito extrapolado. Isso acontece em momentos de epidemias, realmente, e isso é esperado até que isso aconteça nesses laboratórios. Por isso que o Estado e o Ministério, assertivamente, começaram o quê? A validar os laboratórios particulares que já fazem os exames, que foram comprando os exames, que foram adquirindo. Então, dessa forma, a gente vai conseguir uma agilidade maior nessas respostas. Até para a gente saber o que a gente deixa em isolamento, o que a gente tira do isolamento, como está realmente a nossa situação epidemiológica, porque assim, nós somos uma cidade privilegiada que ainda temos essa possibilidade de conhecer esses casos, porque senão nós não saberíamos desses 2 casos até agora, estaríamos tendo notificações, suspeitos, porque eles não, o que está entrando está aguardando. Nós estamos aí no momento, vocês viram, com 22 pacientes lá com exames aguardando esse resultado.
Vocês fizeram de forma semelhante com o que aconteceu com a mulher? Porque ontem vocês confirmaram que a mulher chegou, trabalhou alguns dias, aí vocês recomendaram que a empresa fosse fechada. Esse homem também chegou a trabalhar? Vocês recomendaram que a empresa fosse fechada? Ele não chegou a trabalhar, ele já chegou sintomático, ele já procurou atendimento, fez o exame e já fez o seu auto-isolamento. Isso é muito importante, né? As pessoas tenham essa consciência que essa pessoa teve, né? Que esse paciente teve. Você viajou, né? Vamos lá, mesmo que seja aqui dentro do país, eu fui para uma cidade que eu sei que está tendo transmissão da doença, quando eu retornar, principalmente se eu tiver sintomas, na possibilidade, como está na recomendação, afastar. Né? É muito importante isso. Ele afastou, ele já foi, procurou atendimento, foi feito exame e conseguimos aí fazer o isolamento. São pouquíssimas pessoas que estão em isolamento mesmo, porque ele realmente conseguiu quebrar essa cadeia aqui mesmo, ficar só nos seus familiares. Dos 22 casos, todos estão em casa, fazendo esse isolamento em casa. Esses 22, todos contatados, fazendo seu isolamento em casa. E estão aguardando o resultado. Estão aguardando o Dentro resultado. desses 22 suspeitos, estão os 2 que tiveram a primeira prova confirmada. Dentre os 22, são esses 22. Então, 20, né, estão aguardando. 20 aguardam. E Então, é correto. 20 não tem nenhum tipo de confirmação, nem de HB, nem de lugar nenhum. Não. É correto te dizer que tem 2 casos confirmados? Tem 2 casos com exames positivos em São José do Rio Preto, Ah, aguardando o resultado. Um deles, pelo menos um já, o Instituto Adolfo Lutz confirmando, a gente já consegue validar o outro. O que diferencia esses 2 casos que fizeram o exame aqui, que deram positivo, dos outros 20 que não tem nenhum exame ainda? Isso. Dos 22 casos que a Prefeitura ainda considera suspeitos, por que 2 já têm esse primeiro exame positivo e os outros 20 não? O que o diferencia um grupo do outro? Esses aí são pacientes que fizeram um exame particular. Lembrando que a Prefeitura, nesse momento, nós ainda não temos, nós vamos, né, como o secretário falou, nós vamos fazer de tudo para agilizar os exames, até adquirir, se for necessário, porque a hora que começar a internar e a gente precisar muito mais dos leitos, que é o que realmente é o maior problema, a gente quer ter uma resposta mais rápida. Então, os 20 suspeitos não fizeram qualquer tipo de exame? Não, esses 20 suspeitos todos fizeram no exame e foram particular. para o Adolfo Lutz. O exame só do Adolfo Lutz, Isso, que está aguardando. Isso. Alguns devem estar no HB, gente, eu não elenquei um pro outro, mas alguns também foram para o HB e aí o HB ele tem soltado o exame a cada 2, 3 dias, na necessidade lá que ele está entrando. Conforme entrar mais, ele pode soltar até diariamente. Mas o HB faz esse exame só particular? Só particular e convênio. Ele tem feito uma parceria conosco no SUS em que em situações muito específicas que nós precisamos aí de alguma resposta, o hospital ele se dispôs a nos ajudar em alguns casos. E aí, posteriormente, a gente vai ver como contratar. E quem contratar, né? Quem for aí seguir os critérios que nós precisarmos e for validado, nós vamos contratar. Quantos descartados, então, Andréia? 7. 7 descartados. 7 descartados. E com relação à faixa etária desses suspeitos? Faixa etária, vamos lá. Os que estão em investigação. 3 são crianças de 1 a 4 anos, 2 são pessoas de 20 a 29 anos, 7 de 30 a 39, 4 de 40 a 49, 1 de 50 a 59, 1 de 5 a 9 anos, desculpa, devia estar lá em cima, e 2 de 70 a 79 anos. Diante desses casos, além das medidas tomadas, publicadas hoje pelo decreto, pode ser tomada alguma medida mais rigorosa? Olha, o decreto a gente já fez ele de uma forma, né, a Prefeitura fez ele de uma forma que já está atingindo as necessidades para esse momento de contingência, que é o momento, nós estamos trabalhando como se nós tivéssemos esse caso já confirmado, como se realmente já fosse positivo, e aí a gente tem essa transmissão. Esse segundo caso, né, embora ele não tenha viajado para outro país, a gente não coloca ele como uma autoctonia do município ainda, porque ele teve esse trânsito, esse tempo lá em São Paulo, que é quando ele também, né, teve esse contato com possíveis pessoas que estavam no trabalho, né, na ação que ele foi fazer lá. Então ele tem um vínculo com São Paulo, então nós vamos colocar ele muito provavelmente como importado da cidade de São Paulo, ainda não autóctone nosso. Mas para o Estado, né, isso já tem aí a transmissão comunitária para o Estado, né? Aí entra a validação do que vai ser no Estado. Mas para o município, nosso vínculo com ele ainda é importado.
André, muita gente ainda não sabe como agir no caso de saber que, se eu sei que eu tive contato com um paciente que está nessa lista de suspeitos, ou que teve o caso confirmado e está aguardando a contraprova. Só pelo fato de ter tido contato, eu preciso procurar alguém e notificar alguém, eu também preciso ficar em isolamento domiciliar ou não? O que a gente tem feito? A gente, na investigação dos casos, o próprio paciente, ele relata quem são os contatos dele. Nós investigamos a fundo com quem você teve os contatos íntimos e quem são os seus contatos próximos, né? Contando que aquele contato íntimo é o domiciliário, o contato próximo é aquela pessoa que eu permaneci algum tempo, que eu tive algum contato físico, alguma coisa nesse sentido. E aí ele passa esses contatos para nós e nós fazemos o contato com eles. E aí nós colocamos a pessoa em isolamento. Aí a pessoa pode esquecer? Pode. Se a pessoa fala assim, nossa, um amigo meu, ele falou para mim que é positivo, mas ninguém me ligou. Pode estar ligando aqui na Secretaria de Saúde, fala que é contato, e aí pode ser que a pessoa tenha esquecido, né? Porque a gente pede incansavelmente que, se lembrar de alguém, retorna pra gente. Então, isso pode acontecer. Então, se a pessoa acha mesmo que o contato dele é positivo, pode ligar na Secretaria de Saúde, principalmente, né, quando a gente tiver o 0800, que vai ser essa rede que vai centralizar tudo, então vai ser muito importante pra gente isso. Pode estar ligando então no 0800 quando tiver e avisar. Eu sou contato de um paciente, eles já vão estar direcionando para nós na vigilância e a gente vai afinar essa investigação com a pessoa. O secretário ele vai estar afinando isso entre esses dias, como ele falou ontem na coletiva. E aí, nesse caso, então, a pessoa ficaria em algum tipo de isolamento? Seria necessário? Sim, ela ficaria. Aí nós colocaríamos ela em isolamento. Não tem o 0800 do coronavírus, mas a gente tem o 0800 aqui da ouvidoria, que pode estar ligando aqui. Enquanto não tem o 0800 do coronavírus, mantido o nosso canal aberto para a população, que é o 0800 da ouvidoria. Tem alguma projeção? 0800 770 5870. Tem alguma projeção de quantos casos Rio Preto pode ter diante dessas suspeitas? Olha, a gente fazendo todas as projeções, né, analisando o que foi acontecendo nos outros países, como a gente já falou, acaba sendo geométrica isso mesmo, né? Vocês viram? Então, há 2 dias atrás, né, na sexta-feira a gente já anunciou um caso. Agora já é terça-feira, anunciamos mais um. Há o risco de que isso, a probabilidade que isso a gente confirme daqui a pouco, mais um dia ou 2, né? Pensando aí numa probabilidade de confirmação e de suspeitas. Lembrando que sexta-feira nós tínhamos 11 suspeitas. Ontem, né, a gente já estava com 20, agora 22, mais uma certa quantidade ali para a gente investigar. Então isso vai aumentar de forma progressão geométrica mesmo, então suspeita e aí com isso confirmação. Dá para falar no número? Olha, para te falar a verdade é muito subjetivo, mas pensando que em São Paulo, né, ele teve um caso, e aí daqui a pouco a gente confirma mais 2 por dia, 1 por dia, daqui a pouco, depois 2 por dia, 3 por dia, dependendo como vai ser o critério de seleção, critério de notificação desses casos. Porque São Paulo, agora com transmissão comunitária, no momento ele está fazendo somente os casos internados e graves e a vigilância sentinela, que é um X fechado de amostras. Pode ser que cheguemos a essa situação? Muito provavelmente isso possa acontecer, como o secretário mesmo, a gente conversando nas análises, anunciou ontem, para daqui um mês e meio, a gente tem aí um pico dessa transmissão e aí a gente vai ver as proporções, como que vai ficar. E o resultado desses 22 casos deve demorar em torno de 1 semana? Olha, Ou depende, porque alguns fizeram antes, outros depois também? O Instituto Adolfo Lutz, ele, né, soltou na nota que era até 72 horas após a chegada do exame em São Paulo. Depois eles já nos informaram que esse exame já estava demorando em torno de 7 dias, certo? Daqui a pouco, esses 7 dias vai passar para 10, que é o que já deve estar acontecendo. Porque aumenta a demanda deles, eles vão aumentando o prazo de devolução desse resultado para nós. André, ainda uma... Em relação à pergunta que ele fez, quando esse número de casos nós vamos ter, todos os lugares tiveram os casos e fizeram as medidas, né? Nós instituímos todas as medidas de contenção antes de transmissão ou de ter circulação do vírus na cidade. Então essa medida de precaução que a vigilância informou é muito importante para que a gente não tenha essa progressão tão grande igual os outros casos que tiveram a transmissão e depois começaram as medidas de precaução. O decreto que saiu já, como a Manuel falou, prevendo todas essas possíveis dificuldades. O pessoal tem comentado muito transporte coletivo, os ônibus, pessoas muito próximas. Como fazer nesse caso? Olha, é importante, né, que as pessoas quem não tem realmente como evitar o transporte público, necessita dele, seu meio de locomoção,
evitar, né? Entrou, senta, ou se você precisa se apoiar porque você ficou em pé, segura. Não, aí lembra, né, das medidas que a gente sempre fala. Você acha que pode ter tocado algum lugar que possa estar contaminado? Segura suas mãozinhas assim até você achar uma pia para você lavar a mão, né? Ou passa o álcool gel se você tiver essa possibilidade, e você vai reduzir essa transmissão pelo contato. Tá? Agora, pela aglomeração, pela superlotação, é importante mesmo que a pessoa evita. Ela viu que o ônibus está um pouquinho mais cheio, tem esse risco, espera o próximo se puder esperar, sabe? Algumas medidas que ela pode estar adotando individualmente nessa situação para tentar reduzir aí o seu risco. Pelo ar, assim, pela respiração, ou seja, é possível de se contaminar. Sim, é a principal via, né? Não tem uma circulação dos vírus aqui ainda para as pessoas se contaminarem dessa maneira, né? Mas a gente tem que lembrar que tem a influenza, né? A gente tem influenza, a gente tem outros vírus respiratórios, vai circular tudo junto ao mesmo tempo. Na verdade, está circulando influenza, nós temos outros vírus sincicial respiratório, para-influenza, que é outro vírus que a gente também identifica. São vírus que causam resfriados e causam a gripe. Vai ser antecipada a campanha de vacinação? Sim, para segunda-feira. Na segunda-feira a gente já vai estar começando junto com o que o Ministério determinou, nós vamos começar a campanha de forma escalonada. Uma coisa importante que a gente pede é que a população realmente siga o escalonamento, né? Então, nesse momento, é para ir os idosos, né? Pessoas com comorbidades. Por quê? São as pessoas que têm maior risco, né, quando for acometidas pelo coronavírus. Então, a gente precisa protegê-los para influenza, para quando ele tiver um sintoma respiratório, a gente possa direcionar melhor o seu atendimento. E com relação às viagens, que ainda é uma dúvida, a pessoa viajou para algum local com transmissão, a gente já está tendo aqui no Brasil, ela voltou, ela não tem nenhum sintoma, é melhor que ela se resguarde um pouco mais, fique em casa, qual que é a recomendação? Olha, a gente pede que quem tem condição, né, é autônomo, né, que não depende aí de uma série burocrática das empresas, principalmente, tenha essa consciência de ficar no seu domicílio, né, fazer o isolamento voluntário que a gente fala. Agora, quem depende da empresa, né, a gente pede que as empresas, né, montem alguma forma de garantir isso se realmente for possível. Não sendo possível, né, ver maneiras dessa pessoa ficar no serviço, mas ela vai ficar mais isolada, ela não circular tanto. Às vezes ela trabalha no escritório numa sala sozinha o dia inteiro. Né? Talvez ela possa ficar em casa. Né? Essa negociação, cada caso com o seu empregador. E como que tem sido o tratamento, Andréia? Se a gente não tem um antiviral ainda, trata como esses pacientes? Olha, o tratamento ele é sintomático, mas aí nós na escala do Dr. Gustavo, ele vai falar do tratamento para vocês. Os cuidados iniciais, em relação, a gente estava discutindo há pouco tempo sobre exatamente esses casos, que são pacientes que viajam para locais onde tem o vírus circulante e retornam para o Brasil. Principalmente quem esteve na Europa, porque agora é muito frio e é muito comum o turista viajar para lá e voltar com um resfriado. Né? Então, muitos vão voltar com sintomas respiratórios e não obrigatoriamente eles são portadores do coronavírus. Tá? A recomendação que a gente faz de maneira geral, ela se repete para todas as doenças respiratórias, como foi na época do H1N1 e agora está sendo com o coronavírus. É que a pessoa que tem sintomas, que ela não pertence a nenhum grupo de risco, que ela permaneça em casa e comunique seu empregador. Existem diversas políticas das instituições para fazer atendimento, para fazer a contenção da crise nesse momento. Algumas empresas, alguns tipos de serviço têm condição de realizar home office. Quem tem essa condição, é ideal que já inicie isso antes do que ter um caso para ter a necessidade de ser uma recomendação. Quem não precisa, que não tem condição de trabalhar em home office, deve comunicar à empresa, que todas as empresas têm um SERVIS, que é um Serviço de Medicina do Trabalho, para estar fazendo a orientação do colaborador e uma análise das zonas de riscos, e quando houver algum funcionário suspeito ou confirmado, entrar em contato com a gente pelo 0800, porque aí nós vamos fazer a análise desse local, pedindo que faz toda a recomendação para um lugar específico. Né? Quem viaja e volta, se tiver sintoma, deve permanecer em casa. Quem deve permanecer em casa, as pessoas que não são dos grupos de risco, são as crianças, os idosos e os imunodeprimidos. Esses, quando voltam, devem procurar atendimento. Não dá para todo mundo procurar atendimento, porque isso aumenta a circulação do vírus e os cuidados, que era a sua segunda pergunta, em relação ao tratamento, não dói de nenhum tratamento específico, algum medicamento que você toma para inativar o vírus.
e sim depende muito da imunidade da pessoa, por isso que é muito importante a pessoa se manter uma imunidade boa, alimentação saudável, evitar muita exposição, sempre estar bem hidratada. São cuidados que a pessoa deve ter na vida toda, né, principalmente agora nessa situação. E os medicamentos para os sintomas. Os casos que têm falta de ar, esses casos devem procurar emergência, porque precisam normalmente de monitorização ou um cuidado mais avançado. Aproveitando que vocês estão todos aqui, é muito importante que a pessoa só procure emergência nesse momento quando ela estiver encaixada dentro desses casos suspeitos. Pessoas que têm problemas ambulatoriais, que estão com dor de barriga, está com outros sintomas, que precisam de um acompanhamento, que tem o costume de ir na UPA, por favor, não vão para a unidade de emergência nesse momento. Se for um caso grave, está tudo funcionando normalmente, vai ser atendido de maneira normal, mas eu quero que procure atendimento ambulatorial, ou no UBS, ou no serviço privado, para quem presta o serviço privado, mas que evitem ao máximo circular nas unidades, nos equipamentos de saúde, como a gente sempre diz, porque é uma doença de transmissão respiratória que pode disseminar muito rápido. Então, idealmente, evite isso. Não dota até o momento de nenhum cuidado específico, apenas os cuidados sintomáticos e os cuidados de emergência para os casos mais graves. A nossa preocupação não é só com o sintomático que dá possível coronavírus, mas para todas as outras pessoas que estão na unidade, que vão por motivos diversos, que nesse momento que tem a consciência que pode estar estando numa zona de risco, ela pode se contaminar ou pode vir a contaminar outras pessoas. Então é muito importante ter essa precaução nesse momento. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas estão desesperadas para comprar álcool gel e não tem mais em muitas farmácias. E aí, qual que é a sua orientação? Primeiro, eu queria também saber se esse álcool é eficaz, até que ponto, e quem não conseguiu comprar, quem não acha, pode usar o quê no lugar? Ou só água e sabão mesmo, para lavar as mãos? Não, ótima pergunta, porque assim, a transmissão ela é por respiratório e por contato. As medidas de higiene, elas devem sempre existir. Não é porque nós vamos aproveitar agora que está com foco nisso para a pessoa se conscientizar de fazer sempre. Que é cobrir o rosto com o braço ao possível, lavar sempre as mãos, evitar ficar colocando a mão em locais de muita circulação, de tocar muito próximo das pessoas. E a higienização das mãos, prevenir sim. Em relação ao uso do álcool gel, está tendo uma dificuldade muito grande de se adquirir o álcool gel nas farmácias, está tendo esses comentários. E o que acontece? O álcool gel ele é um álcool a 70%, a 70 graus, que é suficiente para inativar o vírus. Tá? Esse álcool é preparado pela indústria com diversos critérios. Ele é preparado por balanças específicas, com alcoômetro, que é o equipamento que serve para medir o teor do grau do álcool. Então, serve o que é produzido na indústria ou em farmácias de manipulação, que são locais específicos para esse tipo de produto. As receitas caseiras, álcool com gelatina, álcool com água, álcool com qualquer outra coisa, vinagre, elas não têm efeito nenhum. Se você leu lá no Instagram ou no WhatsApp, nas mídias sociais, uma receitinha de álcool gel, aquilo não serve. Porque o álcool deve estar a 70 graus. Isso é um processo muito trabalhoso para que ele fique dessa maneira. Por isso a dificuldade de comprar tanto agora, porque ele deve ser produzido em locais onde se tem controle da produção para ele ser específico. O que a pessoa não pode fazer é fazer uma receita em casa de gelatina e achar que está sendo protegido. Isso realmente não tem efeito nenhum, não é recomendado. Ainda mais essa utilização é para as pessoas que precisam se expor ao risco. Esse é o momento de não se expor ao risco. Nós não temos vírus circulante aqui no preço, isso é muito importante a gente ficar frisando, porque não há necessidade de pânico. As unidades estão estruturadas para atingir os casos mais graves, foi feito todo um plano para que, se isso vier a acontecer, a gente absorva todo esse impacto e nós dependemos 100% da população ficar conscientizada dela cuidar de si mesma, não do cuidado que nós temos que oferecer. Então, se ela ficar em casa, evitar exposição a aglomerações, realizar os cuidados, gente, não é nada caro, não é nada difícil, não é nada de outro mundo, não é nada importante, é só os cuidados de higiene básicos para a gente evitar a transmissão. Diminui muito a cadeia de transmissão no que é palpável para nós. Entendi. Então, quem não tem o álcool gel, usa água e sabão normalmente Para fazer a higienização das mãos. Em locais. Se você tocou um local, você está andando num lugar público, tocou um corrimão, outro lugar que passa muita gente, ou você esteve no aeroporto, que agora as pessoas estão indo no
segura suas mãos, evite tocar outras pessoas e procure o mais rápido possível um local para higienizar. Muitos lugares estão disponibilizando álcool gel, que deve ser produzido da maneira que eu falei, ou lavar as próprias mãos. Doutor, qual que é o tempo de vida do vírus no indivíduo, no paciente e fora dele? No ambiente, ele diverge muito do tipo de equipamento que ele está. Se ele está no álcool, no vidro, se ele está na superfície rígida, na superfície molhada, no ambiente. E no corpo a mesma coisa. Depende da situação da pessoa, ele tem um ciclo viral, que todo organismo passa quando ele é cometido por alguns vírus. Isso vai depender de algumas palavras que pode ser a agressividade do vírus, né? A virulência e a imunidade do hospedeiro da pessoa. Então isso varia muito de pessoa a pessoa. Não tem uma média? Não tem uma média que a gente pode falar, porque a recomendação é que seja quem teve contato ficar 14 dias, que é a quarentena, e isolamento. Porque esse é o ciclo de transmissão e replicação do vírus. Então o ideal é que quem tem início dos sintomas, como nesse último caso, que no dia 12, a gente considera, por exemplo, a partir do dia 12, que são esses 14 dias. Então, não deve misturar um número para nada. Esses critérios técnicos dizem muito respeito ao nosso cuidado e às ações de vigilância. A recomendação são 14 dias. Já se sabe se uma pessoa que pega esse vírus e se cura, enfim, tem alta, ela está imune a uma nova infecção? Olha, tem estudos que estão avaliando tudo isso. Lembrando que é uma doença que surgiu há menos de 3 meses, né? Que foi identificado, estão trabalhando com ela, mas não tem estudos que falam alguns dias mais, outros menos, mas ainda não tem uma norma técnica da própria OMS falando, olha, esse é o número de produtividade, é o número que realmente é eficaz. A gente tem trabalhado com, porque o que a gente conhece são os coronavírus, né? Os outros coronavírus, então o comportamento dos outros, esses dos que foram mais graves, SARS-CoV, que foi lá, né, na década, no início dos anos 2000, muito parecido, então está trabalhando-se muito com isso e com a observação dos casos agora. Então, todos os dias saem artigos, saem orientações, e aí uns falam, mais tempo, outros menos tempo. É isso que o doutor falou. Depende da imunidade, da carga viral que você recebeu, né? Por exemplo, por que profissionais de saúde estão adoecendo nesses outros locais? Por que profissionais de saúde morreram nesses outros locais? Atendem casos todos os dias. E aí, né, na questão aí do uso do EPI e tudo mais. Então, isso é bastante importante, né? Avaliar, são vários fatores associados. Não existe uma condição que leva a você. Eu quis dizer se a pessoa que pega e se cura, se ela está imune ao vírus, por exemplo. Olha, por ser uma doença viral, normalmente sim. Mas vamos pensar em influenza. Quantas gripes a gente já pegou na vida, né? E não tem tantos vírus, né, classificados com tanto de vezes que a gente possa ter ficado gripado. Porque os vírus eles vão sofrendo mutações. Ele fica com o mesmo H1N1 hoje, por exemplo. Ele não é o mesmo H1N1 lá no começo da pandemia. Ele foi sofrendo algumas mutações aí ao longo do tempo e as pessoas vão se expondo. Essas mutações, o importante é que quando surge um vírus novo, todo mundo é imune, todo mundo é suscetível, não é imune, e aí não tem nenhuma resposta. Mas se eu já peguei o H1N1, por exemplo, né, que todo mundo conhece melhor, eu peguei ele no passado, mas eu entrei em contato, ele teve uma mutação importante, ele muda até de nome, tá? No finalzinho do nome dele, ele muda a composição, parte do vírus, mas a base dele é ainda do H1N1. Eu posso ter uma infecção mais leve, né? Então por isso que a gente fala que esse vírus se torna sazonal, né, com as pequenas mutações que ele vai surgindo. Por isso, existe uma imunidade, mas até que ponto a gente ainda não sabe, dependendo dessas mutações. Com relação às medicações, que tá circulando bastante informação sobre ibuprofeno e sobre corticoide, qual que é a recomendação para os pacientes? Olha, em termos de protocolo de vigilância, nós não temos nenhuma recomendação quanto a esses tratamentos. Existe o tratamento dos pacientes sintomáticos respiratórios, que aí o doutor vai explicar, porque assim, é uma doença respiratória e é tratada praticamente como as outras. Não tem nenhum, como eu falei anteriormente, não há nenhum medicamento específico e a gente não recomenda que essas pessoas sejam automedicadas nas suas casas. O caso que tem sintomas que evoluem para os casos mais graves, principalmente quem tem falta de ar, precisa passar por atendimento. Os outros pacientes que têm uma dor de cabeça leve, coriza, tem dor de garganta, às vezes eles têm amidalite, que é a infecção da garganta, às vezes um resfriado comum, que é os outros vírus que a Maria falou, que não chegam nem a ser uma síndrome gripal. Porque as pessoas podem fazer as medidas que elas são habituadas a fazer em suas casas. Não há nenhum medicamento e diversos remédios que as pessoas vão tomar
dependendo da indicação de cada um, ou da preferência de cada ponto do seu quadro clínico, mas nada específico, nenhum medicamento que ela deve tomar, principalmente a prednisona. A gente não recomenda o uso indiscriminado, porque é um corticoide, e algumas pessoas que têm comorbidade sofrem algumas alterações pelo uso repetitivo dessa medicação. Quando for prescrito ou tiver a orientação, aí sim usar os medicamentos. Tá, doutor, de uma maneira geral, até para a população entender, esses casos que estão em isolamento, claro que cada situação é diferente, mas quem está fazendo esse tratamento em casa é com o quê? A base de analgésico, o que seria? A maioria nada, porque são sintomas muito leves e são em casos suspeitos. Às vezes é uma leve coriza, um resfriado, que dá para usar medicamentos que a gente chama de sintomáticos, que são antitérmicos, quando ele tem uma febre, analgésicos, que ela está com muita dor de cabeça. Não nada específico para que ela tome para isso melhorar, sim para aliviar os sintomas que ela está sentindo, igual um resfriado comum ou uma síndrome gripal. É muito importante que as pessoas se mantenham a imunidade boa, né? Se alimentem bem, se hidratem bem, para que evitem ter mais sintomas de todos os casos de doença. Eu queria falar com vocês uma coisa que eu acho que é muito importante vocês falarem até a todo momento, tá? Vocês ajudarem a gente nisso. Pessoas, como o doutor falou, que tem um resfriado, tá com tosse, tá ou com uma coriza, ou qualquer sintoma que ele sentiu que amanheceu um pouquinho diferente, aí o sintoma respiratório dele, é um caso leve, como ele orientou, ideal ficar em casa, né? Não procurar o serviço de saúde muitas vezes, vai ter o 0800 para essa pessoa procurar, tirar suas dúvidas, não vai ter um desamparo quanto a isso, né? Fiquem tranquilos, mas principalmente, tem febre, tem coriza, tem qualquer sintoma respiratório, não façam visitas aos idosos, não visita um vô, não visita um tio, não visita um amigo idoso. Nós estamos numa fase de proteção dos nossos idosos. Todas as medidas, gente, que foram tomadas com relação às escolas, com relação a essas recomendações de isolamento, é que realmente a gente consiga proteger os idosos. Então, se você tem um idoso